Olá, pessoal. Vamos para a terceira parte da aula de termoquímica. Hoje vamos falar dos fatores que interferem na entalpia de uma transformação, ok? Bem, vamos lembrar um pouquinho sobre entalpia. Vamos fazer aqui rapidamente recordar o que vem a ser a entalpia de uma transformação química, né? Na verdade, a entalpia é a quantidade de energia que uma molécula armazena, né? Nós temos que lembrar que entre os átomos ocorrem ligações químicas e essa ligação, né, na ligação, para que ela exista, ocorre ali uma necessidade de se manter a ligação a partir de uma quantidade de energia. Quando ocorre uma transformação química, ocorre mudança no arranjo dessas ligações. Portanto, muda também a quantidade de energia envolvida nelas, certo? Muito bem. Então, variar a entalpia nada mais é do que verificar a diferença entre o que existia de energia nos reagentes e o que passou a ter nos produtos. Portanto, ΔH, a variação da entalpia, é a energia final, que seria a energia dos produtos, pela energia inicial, que seria a energia dos reagentes. Então, a diferença entre a energia que passou a ter, que é a energia dos produtos, pela energia que havia no início do processo, que é a entalpia dos reagentes. Muito bem. Portanto, essa variação de energia poderá liberar ou absorver uma certa quantidade, né, de energia. Então, se nessa variação encontrarmos um valor negativo para a variação, ou seja, a quantidade de energia que passa a existir nos produtos seria uma quantidade de energia menor do que tinha nos reagentes. Portanto, a reação seria uma reação exotérmica, ou seja, ocorre liberação de energia, né? Vai liberar a energia porque a quantidade que ficou do produto é menor do que tinha no começo, certo? Agora, o contrário, quando o ΔH for positivo, significa então que o processo é endotérmico, ou seja, absorveu energia. Por quê? Porque passa a existir no final mais energia do que tinha no produto, no reagente, certo? Ou seja, vamos botar num gráfico isso. Então, vamos imaginar aqui o ΔH de uma transformação em que a energia no final, ou seja, a energia dos produtos, é menor que a energia do início, que é a energia dos reagentes. Como variação é final menos inicial, então eu vou ter ΔF menos HF menos HI, ou seja, a energia do final menos a energia do início. Mas quem que é maior aqui? É o HI. Então vai ser um número pequeno, o HF, menos o número grande, HI. Então, se você tem um número pequeno menos um número grande, o resultado vai ser um ΔH negativo, né? Portanto, reação exotérmica. Agora, se eu tiver mais energia no produto, ou seja, no final da minha transformação, eu vou ter, então, uma absorção de energia. Ou seja, o HF é maior que o HI, portanto, HF menos HI vai ficar positivo, essa variação, porque o HF é um número maior, HI é um número menor. Então, um número grande menos um número pequeno vai dar um resultado positivo. Então, processo endotérmico, ΔH positivo. Processo exotérmico, ΔH negativo, ok? Muito bem, então vamos verificar então quais são os fatores que vão interferir nesta variação, ou seja, na entalpia, né? Um fator importante é a quantidade de componentes na transformação, né? Então, quanto maior o número de reagentes e de produtos, maior será a variação dessa energia, né? Então, se eu tenho um ΔH,
eu preciso saber em relação a quantos mols esse ΔH está se referindo. E isso tem que estar descrita na equação, né? Então, por exemplo, olha só, vamos imaginar aqui essa equação química. 2H2 no estado gasoso, então aqui é o gás hidrogênio, então são 2 mols de H2, mais 1 de O2, também no estado gasoso, então gás oxigênio. Então eu tenho 2 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio, vai se transformar, essa seta é a seta da transformação, em 2 águas no estado gasoso. Colocamos o V ali para dizer que é vapor, né? Porque se é água e ela está no estado gasoso, então eu chamo de vapor de água, porque é uma molécula que a temperatura ambiente não se encontra no estado gasoso, né? Então a gente chama de vapor moléculas que na temperatura do ambiente não estão naturalmente no estado gasoso. Então a água, se ela é gasosa, eu chamo de vapor de água. O ΔH dessa transformação libera, o ΔH é menos 485,8 kJ. Quer dizer que liberou 485,8 kJ de energia, né? Então o ΔH negativo significa liberação de energia. Muito bem. Agora, se nós dividirmos ou multiplicarmos qualquer componente da equação, eu preciso também dividir ou multiplicar a variação da entalpia, esse ΔH, né? No caso aqui dessa transformação, eu poderia, por exemplo, para descrever a quantidade em mols, eu poderia dividir por 2. E aí, ao invés de 2H2, eu teria 1H2. Ao invés de 1O2, eu teria meio O2. Como resultado, ao invés de 2 águas, eu teria uma água. Vamos sempre lembrar que se eu não coloco a numeração, né, significa o número 1. Tá? Então não aparece aí 1H2, então eu sei que tem 1H2 aí. Né? O número 1 não aparecendo, subentende-se que seria o número 1 ali. Né? Então, como eu dividi toda a equação por 2, eu também tenho que dividir o ΔH por 2. Se ele era menos 485,8, dividindo isso por 2, vai ficar menos 242,9 kJ. Ok? Então, agora é possível mostrar esse ΔH para cada mol de água no estado vapor produzido. Ok? E lembrando, se o sinal é negativo, né, significa que a reação liberou energia. É uma transformação exotérmica. Ok? Muito bem. Então, a quantidade de reagente de produtos vai interferir nesse ΔH. Outra coisa que interfere o ΔH é o estado físico das substâncias envolvidas, né? Então, por exemplo, olha aqui, essa transformação que nós havíamos mostrado anteriormente, que é a transformação do H2 e do O2 em água no estado vapor, liberam 242,9 kJ de energia. Ou seja, o ΔH é menos 242,9 kJ para cada mol de água produzido. Muito bem. Mas se ao invés de colocar água no estado gasoso, que aqui nós chamamos de vapor, nós fizéssemos para o estado líquido, aí nesse caso, olha só, o ΔH não é de 242, e sim de 286,6 kJ por mol negativo. Portanto, libera mais energia se eu fizer a transformação direto para o estado líquido. Ok? Muito bem. Enquanto que, se a transformação produzir água no estado sólido, libera mais energia ainda. A liberação seria de 292,6 kJ para cada mol de água. Né? Um ΔH negativo, menos 292,6 kJ. Ou seja, se eu produzo uma substância, essa substância produzida,
ela, dependendo do seu estado físico, ela vai armazenar mais ou menos energia. A água no estado gasoso precisa de mais energia para manter os seus movimentos do que a água no estado líquido, que por sua vez tem mais movimento que no estado sólido, por isso armazena mais energia. Ou seja, a quantidade de energia que a água possui no estado sólido é muito menor. Por isso, sua liberação no momento de ser produzida é muito maior. Ok? Então, os estados físicos diferentes teriam diferentes variações de entalpia. Tá certo? Cada estado físico formado, portanto, vai ter uma variação de entalpia diferente. Lembrando, portanto, que a formação da substância no estado sólido vai liberar uma energia maior, no caso aqui da água, né? A água no estado sólido, quando vai ser produzida, libera mais energia do que no estado líquido, que por sua vez libera mais energia que no estado gasoso, ok? Então, o ΔH para a formação do sólido, né, vai liberar mais energia do que o ΔH para a liberação do estado líquido, que vai liberar mais energia que do estado gasoso. Observe aqui, é importante mostrar, né, que eu estou falando da quantidade de energia liberada e não de valores matemáticos. Tanto é que nós colocamos aqui na forma de módulo, né? Então, o módulo do ΔH3 é maior que o módulo do ΔH2, que é maior que o módulo do ΔH1. Ou seja, não estou considerando o sinal negativo, tá? Estou considerando a quantidade de energia envolvida, ok? Muito bem. Neste caso, por que isso acontece? Né? Por que o estado físico, então, vai interferir dessa forma? Por que você tem uma certa quantidade de energia maior aqui ou ali? Nós temos que lembrar que dentro da água que foi produzida, né, existe uma agitação de suas moléculas. E a agitação no estado sólido é menor que a agitação no estado líquido, que é menor que a agitação no estado gasoso. Tá certo? Quando você diminui a agitação, você vai ter uma necessidade menor de energia para manter. Então, a energia que estava lá é liberada. Tá certo? Não precisa dessa energia. Então, por exemplo, vamos colocar isso tudo num gráfico para a gente mostrar esse saldo, essa liberação de energia. Ó, aqui eu tenho a formação da água no estado vapor. Liberou, portanto, menos 242,9 quilojoules. Muito bem. Se essa formação fosse de um líquido, a liberação seria de menos 286,6. Se fosse de um sólido, iria liberar 292,6. Ok? Então, a quantidade de energia liberada no estado sólido é muito maior. Se eu vou pegar esse sólido, vamos imaginar que eu tenho água no estado sólido e vou voltar para o estado líquido, nesse caso eu vou ter então a formação do que nós chamamos de fusão, né? Essa transformação seria uma transformação de ΔH positivo, ou seja, você vai absorver energia do sólido ir para o líquido. Porque no sólido a agitação é menor que no líquido. Então, absorve energia. Se eu tenho o líquido e quero que esse líquido passe para o estado gasoso, a quantidade de energia necessária para essa transformação, 43,7 kJ para cada mol. Portanto, a ΔH de vaporização é também um ΔH positivo, é um processo endotérmico, absorve energia. Então, a água líquida para virar gás, para virar gasosa, vai absorver 43,7 kJ para cada mol, né? Então, nós vamos ter nessa transformação tanto a fusão quanto a vaporização, o ΔH positivo, tá certo?
porque são processos que absorvem energia. Então, as diferenças aí desse ΔH que está sendo mostrado é a quantidade de energia liberada ou absorvida durante as transformações da água, ok? Muito bem. Um outro fator que vai interferir é o estado alótropo da substância. Observe aí, gente, ó, estado alótropo. Então, vamos lembrar do carbono, né, do grafite e do diamante, que são dois estados alótropos, tá certo? Então, você vai ter tanto o carbono na forma grafite quanto o carbono na forma diamante. Portanto, se eu fizer uma transformação, né, do grafite na presença do O2, o resultado é CO2. Se eu fizer a mesma coisa com o diamante, o resultado vai ser o mesmo, mas a variação da energia não será. O ΔH para formar o gás carbônico a partir de grafite é de menos 293,1 kJ para cada mol de gás carbônico produzido. Enquanto que se eu fizer a mesma transformação com diamante, a quantidade de energia liberada será de menos 395,0 kJ para cada mol. Ou seja, tem mais energia armazenada no carbono na forma diamante do que no carbono na forma grafite, ok? Então, precisamos lembrar, grafite tem menos energia armazenada. Portanto, se tem menos energia armazenada, significa que ele é mais estável. Sendo mais estável, é menos reativo, tá certo? Então, num gráfico, por exemplo, eu teria, numa transformação do grafite para CO2, um processo exotérmico liberando 393,1 kJ para cada mol de CO2 produzido. Muito bem. Agora, se é diamante, né? Aí, nesse caso, ó, é menos 395 kJ, então a entalpia, a variação da entalpia é maior, quer dizer que é mais reativo, é menos estável, né? E nós sabemos que grafite é mais estável que diamante. Então, no gráfico, se eu coloco o diamante, né, a quantidade de energia liberada é um pouquinho maior. Tá? Então significa que diamante tem mais energia armazenada do que grafite, ok? Muito bem. Então eu preciso observar, o alótropo mais estável vai liberar uma quantidade menor de energia num processo exotérmico como esse, ok? Muito bem. A diferença então entre eu pegar um diamante e transformar em grafite, eu vou ter menos 1,9 kJ de variação de energia para cada mol de grafite produzido, ok? Então vai ocorrer um processo exotérmico, porque no diamante eu tenho mais energia do que no grafite. Outra questão no processo de dissolução, de diluição, né? Então, digamos, eu pego uma substância, coloco na água, essa dissolução, se for exotérmica, vai esquentar a água em volta. Se o processo for endotérmico, vai resfriar a água em volta. Então, quando eu coloco uma substância em água para formar uma dissolução, eu vou ter aí um processo ou exotérmico ou endotérmico. Então, vai existir uma certa variação de energia no processo de diluição, ok? Muito bem. Então, um mol de ácido sulfúrico, por exemplo, dissolvido a 25 graus, vai liberar 28 quilocalorias de energia, tá? Enquanto que 2 mols liberam 40,9, 4 mols liberam 54,3, tá? Em 8 mols liberam 63,1 para cada mol de ácido sulfúrico dissolvido, né? Então, se eu tenho 1 mol de água, eu vou em 1 mol de ácido sulfúrico, liberar 28 quilocalorias, né? Quilojoules, desculpa.
Enquanto que, se eu dobrar a quantidade de água, eu vou liberar mais energia, né? Se eu quadruplicar, libero mais, e assim vai. Então eu vou aumentando a quantidade de água, eu vou liberando mais energia no processo de dissolução. Lógico que isso tem um limite, né? Então, no caso aqui, o limite é de 84,4 quilojoules de energia. O limite se refere ao ácido sulfúrico, né? Então, essa é a quantidade máxima de energia que eu vou liberar, né? Independente da quantidade de água, né? Então, eu posso colocar mais água e não vai aumentar a quantidade de energia, até esse valor de 84,4. Esse é o que a gente chama de quantidade máxima de calor da dissolução do ácido sulfúrico. Ok? Muito bem. Isso numa variação de uma diluição total, né? Então, eu tenho aqui ácido sulfúrico líquido, né? Para transformá-lo em aquoso, ou seja, para dissolvê-lo, eu vou ter um ΔH de menos 84,4 quilocalorias, né? Numa quantidade infinita de água, ok? Eu falei quilocalorias, mas é quilojoule, eu estou sempre com calorias na cabeça. E a pressão vai interferir? A pressão ela já tem uma participação muito pequena, né? A gente nem considera a influência da pressão na entalpia, a não ser em condições muito extremas, tá? Então, quando estiver envolvendo gases assim, só se for em pressão muito elevada, né? Aí a pressão vai interferir alguma coisa, tá? Então, mas a gente mostra aqui as condições de pressão nas transformações para justamente saber que não se trata de condições extremas, ok? Bom, então uma equação termoquímica tem que mostrar todas esses fatores, né, que poderiam interferir. Então, eu preciso mostrar, por exemplo, numa transformação, numa equação química, eu preciso mostrar todas as condições. Então, observe aqui essas 4 equações, né? Vamos lembrar. O primeiro fator que interfere é a quantidade de moléculas, né? Quantos mols tem entre reagentes e produtos. Então, a influência na quantidade de reagentes e produtos vai interferir. Esse é o primeiro fator. Então, a quantidade de energia do ΔH sempre se refere às quantidades de reagente e produto que estão ali demonstrados. Então, eu preciso, na equação química, considerar isso, ok? Outro fator, o estado físico, né? Se é líquido, se é sólido, se é gás. É outro fator que precisa ser considerado. Também o estado alótropo, né? Então, aqui, nesse caso, é o diamante, né? Então, é o carbono diamante. E também, se aquilo ali está... qual é a condição de diluição que está presente. E, obviamente, a pressão, conforme eu disse. Apesar de que a pressão não interfere tanto, mas a gente sempre mostra as condições de pressão para não fugir daquele fator extremo. Ok, pessoal? Muito bem. Isso que nós tínhamos para hoje. Até a próxima.